Gente, tudo bem? Gabriel Diniz aqui. Nós estamos na nossa primeira live de devocionais. Na verdade, serão 7 dias, tá? De live de devocionais coletivos. Gabriel, o que é isso? Todos nós sabemos que o devocional, ele é o tempo de qualidade com Deus, certo? Certo. O devocional, ele é aquele momento que você tem com Deus a sós. Então, até você que está entrando aí, a paz, hi, tudo bem? Eu quero que você coloque a sua pergunta aqui, se você quiser. Coloque a sua pergunta aqui sobre devocional. Por quê? Devocional é tempo de qualidade com Deus. Eu peço que você fique até o final, porque nós preparamos um estudo, nós preparamos uma live bem bacana aqui para você. Nós dedicamos boa parte do nosso dia para preparar um conteúdo para você aqui. Então, você que está entrando aqui, né, fala da onde você é, né, de qual lugar do Brasil você é. Nós estamos em São Paulo. E se você quiser, pode colocar já a sua dúvida. Qual a dúvida que você tem sobre devocional? Quero que você coloque aí pra gente, a gente vai respondendo. E a gente vai entregando pra vocês aqui o conteúdo. Fechou? Paz, frases, seu perfil é frases, louvores diárias. Isso aí, Deus abençoe, paz do Senhor. Coloca a sua dúvida. Tem algumas pessoas de alguns grupos mandaram mensagem pra gente no nosso WhatsApp oficial, perguntando como começa o devocional, como tem constância, por exemplo. Essa foi uma das principais perguntas que fizeram. Então a gente vai responder nessa live aqui como ter constância no devocional, tá? Como eu falei, existem alguns assuntos que nós vamos abordar, como prosperidade, identidade, propósito. Assuntos como começar o devocional, né? O que falar, o que fazer, como fazer. Todos esses assuntos nós iremos abordar durante esses 7 dias. Então eu preciso da sua ajuda para 2 coisas. Primeiro, ficar comigo aqui nessa live. Eu quero que você fique comigo nessa live aqui. De fato, nós preparamos o conteúdo. E detalhe, tá, gente? A live vai ser rápida. Eu tô aqui na minha igreja, né? Tá tendo uma reunião de líderes na minha igreja aqui. E eu estou na Igreja da Criança, Escola da Bíblia Brasil. Boa noite. Então eu tô aqui na minha igreja, vim fazer a reunião, essa live com vocês. E nós preparamos de fato um conteúdo para vocês. Então assim, haverá uma entrega aqui. Eu vou entregar um conteúdo assim, um dos conteúdos mais importantes para mim. Por quê? Tem algumas coisas acontecendo na minha vida, né? Deus tem preparado pessoas para estar do meu lado. Eu entrei no favor de Deus. Gabriel, como é assim entrar no favor de Deus? Entrar no favor de Deus, sabe aquela pessoa que as coisas começam a acontecer para ela e parece que, sei lá, tudo que ela ora acontece. Tipo, tudo que essa pessoa ora, tudo que essa pessoa fala, tudo que essa pessoa profetiza, tudo que essa pessoa tá fazendo, as coisas começam a acontecer. Pois é, eu entrei nesse favor. Eu entrei no favor de Deus. E há 2 semanas eu estou desfrutando de estar no favor de Deus. E o principal, o que mais queima no meu coração é trazer outras pessoas pro favor de Deus. Gabriel, como que entra? Qual que é a igreja que eu preciso frequentar? O que eu preciso ler? Aonde eu preciso assinar? Não tem nada disso. Entrar no favor de Deus, e eu vou trazer para vocês um pouco mais de 626, presta atenção nesse número, 626 citações bíblicas de pessoas que entraram no favor de Deus. Entrar no favor de Deus é você ter todos os seus planos, é você ter tudo alinhado de fato com o que Deus quer. Agora eu te pergunto, aquilo que você faz hoje, a profissão que você executa, o que você tem feito, o que você tem falado, o que você tem transbordado, a escola que você tá, a casa que você tá, o casamento que você tá, a vida que você tem, está sob o favor de Deus? Está debaixo do favor de Deus? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Porque durante esses 7 dias, então assim, durante 7 dias, nós iremos falar de como acessar e como entrar no favor de Deus. E se eu fosse separar em vários tópicos de como acessar o favor de Deus, o primeiro tópico é: tenha intimidade com Ele. Gabriel, ter intimidade com Deus é eu frequentar a igreja todos os dias? Não. Isso é intimidade com a igreja. Se você frequenta a sua igreja todos os dias, você tem intimidade com o seu pastor, com os seus líderes somente. Intimidade com Deus envolve algumas práticas como o devocional, tá? Se você perguntar pra mim, Gabriel, qual que é a intenção desse perfil, desse Instagram aqui? Qual que é a intenção do influencer cristão? Eu vou te falar. A intenção do influencer cristão, do nosso movimento, de todos os livros que a gente está escrevendo, de tudo que a gente está fazendo, é ativar a verdadeira influência cristã dentro de você. Por quê? A maioria das pessoas acessam a primeira parte,
Gabriel, qual que é a primeira parte? A primeira parte ela é salva. Ela acessa o sangue de Jesus. Ela acessa a graça. E quando ela acessa a graça, ela é salva. Ela entende que ela é filha. Ela entende que existe um pai. Ela entende sobre salvação. Ela entendeu a parte número 1. A parte número 2, poucas pessoas estão falando aí fora. E poucas pessoas estão ativando. Que é o quê? É o autogoverno. Então, existem alguns passos dentro da fé cristã que talvez você nunca ouviu falar, por exemplo, como autogoverno, como identidade, propósito, como chamado, vocação, profissão. Você alinhar tudo que você faz fora da igreja com o propósito que Deus quer, seja na sua escola, na sua faculdade, seja em qualquer lugar. Então, esses assuntos um pouco mais aprofundados nós iremos trazer nos próximos dias. Detalhe, serão 7 dias, 7 lives. O nome desse movimento, eu vou até escrever aqui, ó, e eu vou fixar, é o Dev 7D. Gabriel, o que é o Dev 7D? São 7 dias de devocionais, tá? Gabriel, mas devocional não é algo íntimo, não é entre eu e Deus? Sim, é entre você e Deus. Só que você precisa estar perto de pessoas que têm intimidade com Deus. Se você está perto de pessoas que têm intimidade com Deus, é óbvio que a sua intimidade, ela vai começar, você vai começar a ter intimidade com Deus. Detalhe, tá, gente? Eu preciso ser muito claro com vocês aqui. Intimidade com Deus não tem nada a ver de ter intimidade com a igreja. Preste bem atenção, são coisas diferentes, tá? Tem gente, e aí por que eu tô falando isso? Porque tem gente que tem intimidade com Deus dentro da igreja e não tem intimidade com Deus, por exemplo, no devocional. Gabriel, por que você fala com tanta propriedade? Porque eu era essa pessoa. Eu era um jovem que só frequentava a igreja. Mas um dia, de fato, eu tive encontro com Deus. Entende? Você que está entrando aí, você que está aqui, eu quero que você compartilhe essa live. Essa live ela vai ficar salva por enquanto, tá? Porque depois eu vou tirar, tá? Eu vou tirar essa live, não vai ficar mais salva. Só quem assistiu teve todo o conteúdo. Por quê? Porque eu preparei ao longo do dia todo, eu preparei vários conteúdos pra gente falar, né? Eu fiz estudo bíblico, eu aprofundei algumas coisas. E faz sentido eu compartilhar com quem tá aqui agora, sabe? Quem vai assistir depois, numa outra live, talvez ela assista. Então, nesses 7 dias, as lives serão rápidas, objetivas, para te ensinar algo. Fechou? Eu quero te ensinar algo. Você que tem dúvidas sobre prosperidade, intimidade, identidade, propósito, eu quero que você pergunte. Por quê? O Influencer Cristão é uma comunidade de pessoas e de cristãos que estão, de fato, conectados com a influência. Gabriel, da onde você tirou essas doideiras de influência e influência cristão? Nós tiramos das escrituras, né? É muito bacana que quando Jesus foi falar com os discípulos, Jesus falou assim, ó, foi falar com todo mundo, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então o Influencer Cristão, ele é uma plataforma que vai te ajudar a encontrar esse sal e essa luz que está dentro de você. Sabia? Gabriel, como assim encontrar? Porque tem pessoas que estão anos e anos dentro da igreja e não encontraram o seu propósito. Tem pessoas que conhecem a Jesus, se batizaram, tomam santa ceia, sei lá, vai na igreja, faz tudo, mas não encontraram o seu propósito. E aí eu pergunto o nome dessa pessoa e falo assim, tá, quem é você? Aí a pessoa fala assim, eu sou o fulano, eu sou o Gabriel, por exemplo. E a pessoa não fala quem de fato a identidade dela é. E eu quero te perguntar, quem de fato você é? E não tem nenhum problema você não saber, porque até um tempo atrás eu não sabia. Pra quem não sabe, eu conheci Jesus com 12 anos. E eu demorei 10 anos pra descobrir a minha identidade. A verdade não é falado na igreja. Entende? É muito pouco falado. Pelo menos na minha igreja, graças a Deus eu tô numa igreja que fala. Eu tô numa igreja que fala sobre identidade, sobre propósito, sobre paternidade. Entende? Então o aviso número 1, gente, é isso. São 7 dias, tá? Começa hoje. 7 dias, 7 devocionais, que é o Dev 7D. 7 dias de devocionais. Gabriel, mas o devocional é algo íntimo. Sim, mas você precisa estar conectado com pessoas que têm intimidade com Deus, para aí você começar a ter intimidade com Deus. Fechou? Então todos os dias, de manhã ou à noite, a gente vai entrar aqui. Fechou? E eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a sua principal dúvida sobre a fé cristã? Né? Se alguém colocar aqui, eu vou responder, tá bom? Quem tá colocando, eu já vou responder.
Eu quero que você anote uma frase. Se você puder, para tudo que você tá fazendo. Pega um papel, pega uma caneta, tá? Até porque essa live vai ser rápida, vai ser objetiva, vai ficar salva por alguns minutos e depois eu vou tirar. Mas eu quero que você anote essa frase. Eu fui chamado para impactar uma geração. Eu não posso viver como se eu não soubesse disso. Pois é, você foi chamado. Você já aceitou Jesus? Qual que é a igreja que você frequenta? Você acessou o sangue? Gabriel, ok, tá bom. Então você foi chamado. Você foi chamado para impactar uma geração. Só que tem pessoas que estão vivendo como se não soubesse disso. Ela está vivendo uma vida só, uma vida de liturgia sagrada religiosa dentro da igreja, e ela não entendeu qual que é o propósito dela, que vai, através do propósito dela, impactar gerações. Gabriel, então quer dizer que todo mundo foi chamado para impactar multidões? Não necessariamente. Talvez você não foi chamado para falar para milhões de pessoas. Mas você tem que entender que o seu chamado é para ser sal e luz. Engraçado que esses dois elementos são elementos indispensáveis. Poxa, olha que engraçado, né? Se você estiver num ambiente escuro e acender a luz, cara, sei lá, pode ser uma pontinha pequenininha assim, de uma luz, de uma lanterninha bem pequenininha. Ela vai, é muito claro que assim, se você estiver no escuro, você vai conseguir ver essa luz. Ela vai sobressair, né? E o sal também. Então assim, esses dois elementos mostram e provam que você tem um chamado. Gabriel, eu fui chamado pra ser profeta, pra ser levita, pra ser músico, sei lá, pra ser pregador. Não tô falando disso, isso é vocação, tá? Você precisa entender sobre chamado. Olha aqui, ó. Você precisa entender sobre chamado, vocação, profissão, talento e propósito. Olha que engraçado. Você tem que entender sobre chamado, vocação, profissão, talento e propósito. Gabriel, posso ter todos esses 5? Claro que pode. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que Deus deu a direção pra gente construir, levantar o influencer cristão, pra de fato nós ativarmos em você a verdadeira influência. Deixa eu só trazer um parênteses aqui, eu vou voltar pro texto. Um parêntese muito importante é, dentro do influencer cristão nós temos psicólogos. Dentro do influencer cristão nós temos pessoas da área da saúde. Olha que engraçado. Pessoas que não pregam na igreja. Dentro do influência cristão nós temos maratonistas, ou seja, pessoas que fazem movimento de corrida na rua, que é corrida de rua, né? Dentro do influência cristão nós temos pastores, nós temos músicos, nós temos missionários. Ou seja, nós entendemos que o cristão, ele pode e, se possível, deve influenciar em todas as esferas da sociedade. Não sei se a Camila tá aí, mas quando ela entrar, eu vou poder falar com ela. Ela se formou agora em capelã, né? Além de capelã, ela é juiz de paz. Eu já falei pra ela e torno a repetir nessa live gravada que tudo que ela precisar, o influencer cristão vai impulsionar o ministério dela. Porque nós entendemos que nós somos potencializadores de propósito. Entende? Depois que você encontra o seu propósito, a sua identidade, você quer levar o maior número de gente. Entenda, o influencer cristão não é um movimento religioso. Eu não quero que você esteja aqui numa sala, num templo, para me ouvir. Pelo amor de Deus. Você tem que se levantar para as pessoas te ouvirem, sabe? Outras pessoas vão se levantar para falarem no movimento. De fato, esse é o meu propósito e o propósito do influencer cristão. Fechou? Então a frase é: você foi chamado para impactar uma geração. Não viva como se você não soubesse disso. De verdade, amigo, isso é um pecado. Ó, o Seixas aí. Ô, Vini, tamo junto. Cara, eu passei tanto tempo dentro da igreja. Tanto tempo da igreja. Influenciando vidas. Servindo homens. Cara, servindo homens. Servindo movimentos. E eu não servia o meu propósito. Olha que loucura. Eu já servi a igreja, homens, um monte de gente. Mas eu não entendia sobre o real propósito que eu tinha. Ou seja, eu era um falso cristão. Gabriel, quem é o falso cristão? É aquele que sabe que foi chamado e vive uma vida como se não soubesse disso. Sabe? Vive procrastinando. Meu Deus, se eu for contar
o meu passado pra você, tu vai se assustar. Só que detalhe, hoje eu não tenho vergonha nenhuma do meu passado. Hoje meu passado é testemunho. Entende? Por quê? Porque hoje eu consigo encontrar pessoas que estão na religiosidade e eu consigo mostrar pra elas, ó, eu saí desse lugar, eu saí desse caminho. Então, pega essa frase pra você. Eu fui chamado para impactar uma geração. Não posso viver como se eu não soubesse disso. Ok, engraçado que Abraão, ele é o pai da fé. Certo? Certo, isso, pelo menos a gente tem o costume de falar isso. Só que uma coisa muito engraçada também é que Abraão, quem foi a pessoa que ele mais impactou? Alguém sabe assim? Quem foi a única pessoa que ele de fato trouxe e impactou aqui? Foi o seu filho, Tomé. Foi Isaac, certo? Engraçado que Isaac, ele impactou de tudo que Isaac fez. Isaac trouxe Jacó, que então veio Israel. Você entender essa frase, se alguém puder, de verdade, comenta aqui que eu vou fixar. Você foi chamado para impactar uma geração. Não viva como se não soubesse disso. Que eu vou fixar aqui e depois eu vou tirar um print. Isso aqui é a frase da minha vida. Quando você lê assim, ó, eu fui chamado para impactar uma geração. Nossa, então eu vou ter que pregar para 10 mil pessoas. Não, aí você não entendeu sobre a passagem dos talentos. Sabe por quê? Para uns Deus deu 5. Para uns Deus deu 2. E para uns Deus deu 1. Vou falar, Vini. Você foi chamado para impactar uma geração. Vírgula. Você foi chamado para impactar uma geração. Não viva como se não soubesse disso. Não viva como se não soubesse disso. Aqui do meu lado tá tendo uma igreja, um culto numa igreja Corinho de Fogo. Não sei se vocês estão ouvindo, gente. O Batuque é uma igreja. O pessoal tá no Corinho de Fogo aqui. Mas tá bom, não vai atrapalhar a live aqui não. E sobre a passagem dos talentos, eu vou ser bem claro com vocês aqui. Se você me perguntasse assim, Gabriel, você tem 5, 2 ou 1 talento? Você perguntasse pra mim. Você é o cara que tem 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento? Eu vou ser muito sincero, porque eu já identifiquei isso. Eu não tenho 5 talentos. Eu conheço pessoas que têm muito mais talento que eu. Eu sou o cara que tem 2 talentos. Eu vou fixar aqui, Vini. Muito obrigado, mano. Vou fixar aqui. Se você perguntasse assim, ó, dentro da parábola da multiplicação de talento, quem você é? Eu falaria, eu sou o cara que tem 2 talentos. Não sou o cara que tem 5. Só que aonde tá aqui, que é o que você precisa entender sobre essa frase que o Vini colocou aí. Você foi chamado para impactar uma geração. Não viva 3 pontinhos, né? Não viva como se não soubesse disso. Aonde tá aqui o gap dessa frase? Eu entendi que sou 2. O que eu preciso fazer? Eu preciso conectar com quem é 5. Eu preciso conectar com quem é 2, que aí vira 4. Se eu encontrar um cara que tem 5 talentos, nós não temos 5, nós temos 7. E falando sobre multiplicação, nós não temos 7, nós temos 14. Você tá entendendo? Então assim, às vezes você tem 1 talento, mas e aí, amigo? Tá tudo certo. Eu não tenho 5. Eu tenho 2, só que eu tô conectado com um amigo aqui que tem 2. Aí lá em Jundiaí eu tô conectado com um amigo que tem 5. Então, ou seja, nós temos 7. Vini, você falou que tem 2. Então, nós dois, você tem 2, eu tenho 2, nós temos 4. Na multiplicação nós temos 8. Acabou. Fechou. Essa é a conta do reino. Viver em comunidade cristã não é a gente ver um cara que tem 5. Meu Deus, ele é o cara. Vou só ouvir ele. Isso é errado. Isso aí é coisa de religiosidade. Se você vê um cara que tem 5 e eu tenho 1 talento, ok, nós temos 6. 6 vezes 2, 12. Pronto. Essa é a multiplicação do reino. Depois que eu entendi essa conta, não importa se eu tenho 1, 2 ou 5 talentos. Eu preciso encontrar quem tem talentos. Agora, você virar pra mim e falar que não tem talentos é uma mentira. Ah, mas por que é uma mentira? Porque contaram mentira pra você. Desde a sua infância, tem pessoas que estão contando mentira pra vocês. A principal mentira que contaram pra mim... As 2 principais mentiras que contaram pra mim é... Mentira número 1. Você só se conecta com Deus dentro da igreja. Eu sou nascido e criado dentro da igreja, né? Só que eu fui ter um encontro com Deus com 12 anos. E eu tive o verdadeiro destrave na paternidade com Deus fora da igreja. Eu tive que sair da igreja pra ir então me conectar com Deus. Mentira número 1. Você se conecta com Deus só dentro da igreja. Isso é mentira. Mentira número 2. Eu vou viver uma vida de escassez.
pela minha família, pela toda a estrutura da minha família, essa era uma mentira que contaram pra mim. E às vezes você tá vivendo uma vida de miséria, uma vida de escassez, uma vida de mentira. Por quê? Porque um dia na sua infância contaram uma mentira pra você, pelo amor de Deus. Gabriel, eu quero que você de fato, nesse momento, nessa live, eu quero que você identifique agora, no mínimo, uma mentira que contaram pra você. Eu já falei várias e várias lives. Na minha família, poucas mulheres foram felizes no casamento. Ou seja, de uma forma inconsciente, contaram uma mentira. Ninguém nessa família vai ser feliz no casamento. Isso é uma mentira. Sabe o que muitos cristãos fazem? Acreditam nessas mentiras. Entende? Uma outra mentira que contaram pra mim. Pra você ter sucesso, você tem que... Nossa, aqui é muito forte. Muito forte. Pra você ter sucesso, você tem que, no máximo, trabalhar 8 horas por dia e você ganhar R$1.500. E você ter um bom diploma ou ter um bom emprego, pra você ter uma carteira assinada e no final da sua vida ter uma aposentadoria. Isso é uma mentira que te contaram. Então você começa a se conectar com algumas pessoas, você começa a perceber que você tem uma vida de mentira. Chegou um tempo na minha vida que eu falei, meu Deus do céu, minha vida é regrada de mentiras. Mas não é mentiras porque eu escolhi, é porque pelo ambiente que eu estava, a mentira foi entrando. Gabriel, qual que é o propósito do movimento Influência Cristão? É conectar pessoas que já destravaram para conectar com você, que tá vivendo uma vida de mentira, e então vocês produzirem frutos no reino. E aí, qual que é o passo da influência cristã? Eu fui crescendo de fé em fé, de fé em fé. Fui tirando e desbloqueando essas mentiras e então eu fui acessando o favor de Deus. Eu quero que você fale. Você pode estar no carro, na sua casa, deitado, tomando banho, não importa. Eu quero que você fale. Não precisa gritar não, mas eu quero que você fale. Essa semana eu vou entrar no favor de Deus. Tem uma frase que fala assim: uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Isso é uma frase mentirosa, só que nós acreditamos. Entende? Caras, anda com mentiroso pra você ver. Mano, vai ter um dia que você vai falar, mano, esse cara, você vai acreditar, mano. Tem gente que sabe mentir tanto que você fala, não é possível. Esse cara é top, porque a mentira vira verdade. Entende? Só que não. Tá errado isso. Contaram algumas mentiras pra gente. E aonde tá o passo de humildade aqui? De falar e de você aceitar. Pera aí, o meu pai, a minha mãe contou uma mentira pra mim. Então eu vejo isso como um coração ensinável, um passo de humildade. De você falar assim, pera aí, contaram umas mentiras pra mim, deixa eu resolver essa treta aqui. Talvez você tenha bloqueio de paternidade. Você não precisa ir no seu pai, você precisa ir atrás do seu pai pra resolver. No seu devocional. É por isso que nós estaremos aqui durante 7 dias. Para dentro do devocional você resolver suas tretas. Gabriel, eu preciso de uma palavra profética. Você pode liberar uma palavra? Posso liberar uma palavra profética. Gênesis 1:26. Gabriel, ora por mim. Eu oro todo dia, meia-noite, estou orando com os amigos. Eu, a Camila, a pastor Elaine, alguns amigos, a gente se reúne para orar. Gabriel, pode, sei lá, consagra essa água para mim. Unge essa água. Eu posso fazer qualquer coisa, amigo. Mas aqui, nessas lives, eu quero te ativar através do devocional para você resolver suas tretas. Foi assim que aconteceu comigo. Entende? Vamos ler um versículo aqui pra gente continuar. Romanos 12, versículo 2. Já respondo uma pergunta. Tem uma pergunta que eu já respondo, tá? A pergunta é da Rai. Já respondo, tá, Rai? E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Pra quem não sabe, o nosso movimento, aliás, o que nós estamos fazendo sobre o movimento Influencer Cristão nessa semana aqui, é esse movimento aqui, ó. É esse daqui, ó. Semana de Devocionais. Renove sua mente. O nome do movimento, tá? Esses 7 dias nós estaremos falando sobre como renovar sua mente. O devocional serve para você renovar sua mente. É como se fosse um reset cerebral todos os dias. Gabriel, como que você consegue provar isso? Vamos provar? Ciência. Não sei se você sabe, eu sei muito pouco de ciência, na verdade, sei quase nada. Mas a ciência diz que todos os dias, se você manter um sono saudável, todos os dias as células do seu corpo se renovam. Isso é automático, você não precisa apertar nenhum botão no seu cérebro para isso acontecer. Automaticamente, o seu cérebro entende que todos os dias as células do seu corpo precisam se renovar. Trazendo na parte espiritual, não sei se você sabe, mas as misericórdias de Jesus, do Senhor, se renovam a cada manhã. Não sei se você já leu isso na Bíblia. Ou seja, todos os dias, as células do seu corpo, todos os dias a misericórdia de Deus se renova
Toda manhã se renova. Qual que é a terceira coisa que precisa renovar? A sua mente. E é engraçado que eu tô trazendo aqui para vocês Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. A King James fala da vossa mente. Para que experimentais. Para mim experimentar, isso aqui é muito forte, amigo. Para mim experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, eu preciso fazer o quê? Tá dentro do versículo. É só você pegar, extrair, pegar o versículo e extrair qual que é a raiz, a mensagem raiz do versículo. Então, para mim ter a vontade, a perfeita vontade, a agradável e a boa vontade de Deus, eu preciso renovar minha mente. Gabriel, quem renova a minha mente? É o Espírito Santo sozinho? Não, é você. É você que renova a sua mente. Como que eu renovo minha mente? Falando sobre ciência, sobre PNL, programação neurolinguística, para você acreditar ou para você ter uma crença, eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que têm algumas crenças, né? Crenças limitantes. Por exemplo, que não vai ser próspera, que não vai casar, que não vai crescer. Existem várias crenças limitantes, né? Só que, se você perguntar assim, Gabriel, como eu renovo minha mente? Eu vou te dar 3 exemplos. Primeiro, para você renovar sua mente, você precisa entender que o seu cérebro tem trilhas neurais. Então imagina aqui, ó. Eu vou colocar de novo esse cérebro aqui. É até bonitinha essa imagem, né, gente? Quer ver? Eu vou colocar aqui. Deixa eu achar aqui, quer ver, ó? Eu vou personificar a mensagem pra você e eu gosto de desenhar. Tá vendo esse cérebro aí, ó? Esse cérebro, ele tem trilhas neurais dentro dele, ok? Ok. O medo, ele é uma trilha neural, certo? O trauma, seja qualquer tipo de trauma, ele é uma trilha neural dentro do seu cérebro. Entende? A escassez, ela é uma trilha neural. Qualquer coisa que você quiser falar, o bloqueio, ele é uma trilha neural. A crença limitante é uma trilha que foi construída dentro de você. Gabriel, como que foi construído o medo dentro de mim? Lá na sua infância. E estudando a neurociência, estudando muitas coisas sobre ressignificação, tem a maioria das suas tretas aí que você tem, dos seus traumas que você tem, foi na infância, tá? Que você, ou da sua infância, na verdade, tem trauma que veio da sua mãe, na gestação. Você vê, olha o tamanho da treta, amigo. Por isso você precisa renovar sua mente todos os dias. Então, sabendo que o cérebro tem todas essas trilhas neurais, o que eu preciso fazer? Simples. Eu preciso trocar as trilhas neurais. Entende? Eu preciso dar um novo caminho. O que é renovar a mente? Ou renove sua mente? É dar um novo significado. Gabriel, como eu consigo dar um novo significado? 2 caminhos. Um é o caminho de fato da intimidade, do relacionamento e do devocional com Deus. Você consegue ter novas trilhas neurais. Isso falando na forma da ciência também, tá, gente? Eu não sei se você sabe, mas tem uma pesquisa lá dos Estados Unidos que mostra que só de você ler as escrituras, você aumenta o seu tempo de vida. Dá um Google aí que você vai ver, tem essa pesquisa. Imagine você praticar, né? Se só ler você já aumenta, e é uma pesquisa científica, imagine praticando, né? Mas enfim. Então, as principais trilhas neurais que eu vou te dar primeiro, devocional, tempo de qualidade com Deus, tempo de intimidade com Ele. Segundo, você destruir ou desconstruir todas as trilhas neurais. Isso você vai precisar eu tô dando conteúdo da semana toda praticamente, né? Isso você vai precisar de muita humildade. Hoje eu tenho no grupo pessoas que têm 40, 43, 53 anos, que essa pessoa, ela tem humildade suficiente para falar, olha, eu vivi 30 e poucos anos da minha vida de uma forma completamente ignorante. Isso requer muita humildade. Entende? Eu, com 24, eu falei, mano, eu vivi 10 anos da minha vida na ignorância. Não é qualquer um. Pessoas egocêntricas, orgulhosas, religiosas, escassas não conseguem, não dão conta. Na psicologia a gente fala de não dar conta. Tem pessoas que não dão conta, não sei se você sabe. Quando você fala assim pra pessoa, você tem que perdoar o seu pai, você tem que perdoar o seu inimigo. Tem gente que não dá conta, gente. Isso é verdade mesmo. Então se você tá dando conta de no máximo me ouvir, você consegue fazer, porque eu quero no máximo mastigar o conteúdo e entregar pra você aquilo que eu tô vivendo, tá? Lembrando, do começo ao fim da live, eu só consigo falar coisas que eu tô vivendo. Quando eu falo assim, ó, esteja sob o favor de Deus,
é porque eu estou debaixo do favor de Deus. Não faz sentido eu falar uma coisa. Tudo bem, você aprendeu aí fora que tem pessoas que têm muita eloquência, alguns pastores que falam bem e não vivem, mas comigo não funciona. Comigo eu fiz um pacto com Deus de falar somente aquilo que eu vivo. Isso é perigoso. Na verdade, foi o pacto mais perigoso que eu fiz com Deus. Renovar a mente. Número 1, devocional. Número 2, você precisa desconstruir as crenças. E número 3, ambiente. Você precisa estar com pessoas que já estão trilhando o caminho que você quer trilhar. Isso é na sua fé cristã, isso é em todos os ambientes. Não tem como. É em todas as esferas da sua vida. Você precisa estar com pessoas. 3 ensinamentos que eu tô te dando, 3 princípios aqui para você anotar. Então, para mim renovar minha mente, Gabriel, segundo Romanos 12, versículo 2, eu preciso devocional, tempo de qualidade com Deus para você ouvir. Sabe qual que é a treta aqui? E eu falo sempre isso. A treta é que tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus. Tem pessoas que não sabem qual que é o tom da voz de Deus. Gabriel, a voz de Deus tem tom? Tem. Eu consigo te provar. Tem pessoas que só conseguiram ouvir a voz do pastor. Tem pessoas que só conseguiram ouvir o que o pastor fala e não o que Deus fala. Gabriel, como então você consegue ouvir a voz de Deus? Existem alguns passos como você equalizar 5 vozes. Existem mais de 5 vozes, para você ter noção. Você precisa equalizar todas as vozes. Você precisa de fato... Cara, existem algumas coisas que durante esses 7 dias eu vou falar. Fechou? Vamos lá. Entender sobre o favor de Deus. O devocional, de fato, é você entender sobre o favor de Deus. Imagina o emprego que você está tendo aí agora. A vida que você está tendo aí agora. Entenda. Se você entrar no favor de Deus, você consegue mudar. Gabriel, eu tô na pior situação da minha vida. Se você entender sobre o favor de Deus... Se você entender sobre favor de Deus, você consegue mudar a trajetória e a história da sua vida. Eu consigo te provar isso aqui. Nas escrituras existem mais de 626 citações bíblicas de pessoas que entraram no favor de Deus. Vamos ler um texto aqui para você entender um pouco mais sobre o favor de Deus. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, tá? Vamos ler. Pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Isso que é Moisés falando, tá? Mas, estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Deuteronômio 2, versículo 7. Forte, né? 40 anos que o povo passou pelo deserto. 40 anos que o povo passou pelo deserto, amigo. Olha que forte isso. 40 anos que o povo passou pelo deserto. Todos foram supridos. Aí você tá com 20, 30 anos e tá preocupado ainda. Você precisa entender sobre o favor de Deus. Durante esses 7 dias, de hoje, em 7 dias, nós iremos falar sobre devocional e como entrar no favor de Deus. Amém? Eu vou dar uma tarefa para vocês aqui. Quem não tá no grupo, eu quero que você entre no grupo, tá? No nosso grupo oficial. Existe um grupo só, grupo oficial. Detalhe, entrou no grupo oficial, eu vou te dar uma tarefa. Fechou? Leia Salmos 34. Leia Salmos inteiro, Salmos 34 inteiro. E então, eu quero que você foque no versículo 10. Leia Salmos 34, foque no versículo 10. Fechou? Fechou essa tarefa que eu tenho pra vocês. Que aí você vai entender um pouco mais do que é viver no favor de Deus. Quando você pratica o devocional, você vai entender sobre o favor de Deus. Você vai entender sobre o ouvido dele, o que ele tem pra você. Olha que forte. Tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus, como eu falei. Nesses 7 dias, se você estiver comigo, você vai entender como identificar e equalizar a voz de Deus em 7 dias. É uma promessa? Não, isso aqui é um fato, porque acontece comigo, tá? Vou responder a pergunta aqui. Pode mandar a pergunta quem quiser, tá bom? Vamos lá. Como consigo ter intimidade com Deus? Ter intimidade com Deus, existem o tópico número 1. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Como assim aprender? É muito difícil falar isso porque eu demorei muito tempo para aprender a ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz do pastor, do líder. Às vezes nós até lemos a palavra e não conseguimos entender. Por quê? De fato, contaram tantas mentiras pra gente.
A gente tem tanta coisa no nosso dia a dia, nós temos tantas distrações na nossa mão, nas redes sociais. Nós falamos com tantas pessoas, ouvimos tantas pessoas que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Engraçado que se você estiver numa sala lotada e sua mãe falar alto, você vai identificar a voz da sua mãe. Você consegue identificar a voz de sua mãe. Se você tá bem longe assim, a sua mãe ou seu pai dá um grito, você consegue. Você tem um discernimento que é seu pai ou sua mãe que tá te chamando. Mas por quê? Porque você foi construindo a sua genética e você foi crescendo, construindo o tom da voz do seu pai e da sua mãe. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar, quando ele te chamar, você vai ouvir. É engraçado que quando sua mãe te chama, fala assim, sei lá, Gabriel, vem aqui. O tom de voz da minha mãe, eu sei o que ela quer falar. Se ela tá brava ou não. Olha que engraçado. Então nós precisamos desenvolver essa habilidade de ouvir a Deus. Ter intimidade com Deus é de fato olhar para os homens, os personagens da Bíblia, como Abraão, como Isaac, como Israel, como Jacó, no caso, né? Como Gideão, como Elias, como Eliseu, como Samuel. Samuel que teve dificuldade para identificar a voz de Deus. Samuel não é que ele não estava ouvindo a voz de Deus, ele não estava identificando. No entanto, que quando Samuel ele ouviu a voz de Deus, ele achou que era o profeta. Olha que doideira. Quando Samuel ouviu Deus chamando, ele falou assim, peraí, o profeta tá me chamando? Então Deus tá falando com você o tempo todo, fique em paz. Amanhã Deus vai falar com você. Então nós não precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, tipo, cara, mas como que é? Nós precisamos aprender a equalizar a voz dele, porque ele já tá falando com você, amigo, desde a fundação da sua vida. Desde quando você saiu do ventre, quando você foi formado no ventre da sua mãe, Deus tá falando com você. Entende? Ou seja, mediante aos dias que nós estamos vivendo, a tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Como que você aprende? Primeiro, esteja perto de pessoas que ouvem a voz de Deus. Esteja perto de pessoas que já desenvolvem essa intimidade com Ele. Por quê? Porque através do testemunho, o seu coração vai se encher, a sua fé cristã vai se encher. Entende? E nos próximos dias a gente vai falando mais. Durante esses 7 dias é justamente para falar como ter intimidade com Deus, como ter constância, como ter dedicação. Entende? Gente, presta atenção. O devocional não é o momento que você tira ali bonitinho pra você escrever e postar no Instagram. Não é somente isso. O devocional é para você falar e ouvir. De verdade. Quando eu pergunto pra uma pessoa que não tem devocional, eu quero muito ativar essa pessoa. Tipo, meu coração dói só de descobrir que tem pessoas que não fazem devocionais. Entende? Gabriel, mas devocional, que palavra é essa? Eu vou simplificar pra você. Não tem dificuldade. Devocional, tempo de devoção. Ponto. Com tempo de devoção você vai conseguir e desenvolver essa habilidade de como ouvir a voz de Deus e equalizar as vozes. A voz da sua alma, a voz do seu cérebro, a voz das pessoas, a voz dos seus líderes. Entende? Gabriel, em quantos dias eu consigo ter intimidade com Deus? Eu não consigo te falar em quantos dias, tá? Mas se você se ativar hoje, que é o que eu quero, com tudo isso que eu te falei, se você se ativar hoje, eu tenho certeza, como 1 mais 1 é 2. Vamos lá. Se você tomar a atitude e entender que devocional é você entender sobre favor, hoje o seu nível espiritual muda. É muito claro pra mim. Quero te agradecer, você que ficou até aqui, você que vai assistir depois. Esse vídeo vai ficar pouco tempo, vai ficar salvo, mas depois a gente vai tirar do ar, justamente para quem esteve ao vivo, quem participou, conseguir desfrutar dessa passagem, dessa mensagem aqui, fechou? Amanhã nós estaremos aqui de novo durante 7 dias, fechou? Gente, Deus abençoe, muito obrigado. Tem dúvida, manda mensagem no nosso WhatsApp, nós temos WhatsApp oficial, pode mandar no direct, aonde vocês quiserem, fechou? Pra gente cada vez mais ir se conectando e aí a gente ir aprendendo no reino, fechou? Tamo junto, viu?